alguém que a gente olha assim, a gente para e pensa, nossa, fulano tem um pavio curto, né? Qualquer coisinha já explode, já perde a paciência. O fato é que talvez, pois é, Rafa, o fato é que talvez essa pessoa não seja apenas nervosa, não. Pode ser que ela apresente um comportamento impulsivo. Viu o que o João falou? Ele não é agressivo, mas ele compra por impulso na internet, muitas vezes se arrepende disso. O problema é que essas pessoas geralmente têm atitudes imprevisíveis, imprudentes e muitas vezes elas não pensam nem nas consequências dessas ações. Bora entender tudo agora no Papo de Quinta. Para conversar com a gente sobre esse assunto, impulsividade, é o tema de hoje no Papo de Quinta. Eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Tomé Xavier. Bom dia, Tomé, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. Alegria mais uma vez estar por aqui. Alegria nossa, né? Você pode e deve participar do nosso Papo de Quinta. Se identificou com isso que eu falei, ou então conhece alguém que você está querendo ajudar, compartilha a sua experiência com a gente com o WhatsApp, através do WhatsApp do Mulher Demais. É o 991050400. Telefone sempre aqui comigo, vou conversando com o Tomé e trazendo as questões de vocês aqui em tempo real, tá? Tomé, eu queria primeiro perguntar para você se existem características marcantes, por exemplo, dessa pessoa que tem comportamentos impulsivos, independente de qual seja, né? A agressividade, essa questão até de compras pela internet, uma pessoa que age por impulso, tem características assim mais marcantes para começar a identificar? Sim, Bruno, é importante que nós consideramos que as pessoas que têm impulsividade, normalmente elas têm comportamentos mais de se arriscar. As pessoas conseguem, por exemplo, ir em busca de algo, de uma realização pessoal ou profissional, de forma a não pensar no amanhã. Então, são comportamentos em que pessoas são mais enérgicas, falam demais, às vezes apresentam sinais comportamentais do tipo de sudorese, de taquicardia, Sim. de hiperatividade, né? A questão que mostra essa impulsividade são justamente algumas reações orgânicas Sim. que retratam alguma disfunção emocional. Não necessariamente um transtorno, mas algumas questões emocionais realçam ainda mais e fica fácil da gente identificar pessoas impulsivas, pessoas que normalmente ficam com vermelhidão no rosto ao falar, falam demais, ideias desconexas, né? Então, não é tão difícil da gente perceber pessoas que não têm o controle total de suas emoções. Entendi. Se tornam impulsivas. E essa pessoa, ela vai adquirindo, digamos assim, essa impulsividade com o passar da vida, assim, com as vivências mesmo, ou é algo assim que já é nato, digamos assim? Olha, as pesquisas indicam que existem pessoas propensas a ter comportamentos desse tipo justamente porque estão atreladas e associadas a alguns outros transtornos mentais. Sim. Não necessariamente é um transtorno, mas está atrelada, associada a algum transtorno. Então a gente pode perceber que são sim algo que pode trazer de forma hereditária, já nascer com isso, ou pode se adquirir com o passar do tempo. Certo. Crianças, quando estão na fase do desenvolvimento e não conseguem ter uma limitação, não consegue ter um processo educativo onde impõe determinadas regras, onde elas não conseguem, né, Tomé? onde elas não conseguem seguir determinados padrões, se tornam mais impositivas e impulsivas aos seus próprios desejos. Sim. Então, a criança, quando ela quer porque quer um determinado brinquedo e o pai não consegue limitá-lo, ela consequentemente, ela vai se tornar um pouco mais impulsiva ao ponto de ir em busca sempre daquilo, da realização do seu próprio desejo, seja qual for. Perfeito. A gente está falando aqui sobre como identificar, né, alguns sinais. Achei muito pertinente aqui a pergunta da Ana, de Santa Rita. Muito obrigada. Ela quer saber se esse comportamento impulsivo pode ter a ver com compulsão. Ela disse que é muito explosiva e do nada ela começa a chorar. Então é um reflexo dela. Além de ela ser muito explosiva, depois ela começa a chorar também. Pode ter a ver com compulsão, Tomé? Sim, totalmente. Como é o nome? É a Ana, de Santa Rita. Veja só, Ana, totalmente está atrelado. As compulsões são reflexos de crises de ansiedade que a gente tem. As crises de ansiedade provocam impulsos na gente. Quando esses impulsos nós não temos determinado controle,
a gente começa a desenvolver outras compulsões, seja alimentar, seja de compra como apresentador, seja de qualquer outra atividade. Porque a compulsão, se não controlada, ela pode desenvolver e pode estar atrelada a outros transtornos emocionais que aí precisam de um cuidado e de uma atenção especial. Sim. Então, quando a gente não consegue realizar um desejo de viajar, por exemplo, a gente se afoga em chocolate, pipoca. Quando a gente não consegue realizar o desejo de um relacionamento, a gente se afoga em balada, em festa. Então, existe a forma da gente desafogar essa tensão que está dentro de nós. Então, possivelmente a pessoa impulsiva, ela vai desenvolver uma compulsão de forma mais moderada, mas ela vai sim desenvolver uma compulsão de alguma área da sua vida. Perfeito. Olha que questão interessante aqui da Gilmara. Como eu pedi, né, algumas pessoas estão compartilhando experiências. A Gilmara de Mangueira disse o seguinte, ela é muito impulsiva, não tem paciência com nada, inclusive no trabalho. E ela disse que o chefe dela, o patrão dela, também é muito impulsivo. Então, às vezes, ela recebe vários pedidos, muitas vezes ela tem vontade de fazer dos pratos um disco voador. Mas aí, quando vai colocar essa questão na balança, isso pode ser muito prejudicial para ela, como indivíduo, como ser humano, mas também como profissional aí nesse caso, né, Tomé? Exato, Bruna. A Gilmara, ela precisa estar atenta, Gilmara, ao fato de você ter um pouco mais de controle, um pouco mais de atenção àquilo que você faz. Porque não necessariamente a gente precisa reproduzir o comportamento dos outros. Para se tornar eficiente no trabalho, muitas vezes a gente deixa de almoçar, a gente chega mais cedo, a gente quer mostrar um pouco mais de serviço. E isso, às vezes, se torna prejudicial. Sim. Tem um lado positivo, porque você vai ser um destaque na sua empresa, mas tem um lado prejudicial, negativo, porque vai trazer reflexos diretamente para o seu dia a dia. Então, talvez, em algum momento, você não vai conseguir mais desenvolver suas atividades de forma mais habilidosa, vai ter prejuízos nas relações interpessoais, porque você vai ter uma irritabilidade bem mais exacerbada. Então, é preciso se conter, preciso pensar um pouquinho antes de falar e fazer. Isso é algumas estratégias que logo mais a gente vai estar abordando a respeito de como manter esse controle. Mas é muito importante, da mesma forma que lhe ajuda, pode lhe prejudicar. Por isso que a gente deve observar aquele velho ditado, nem 8, nem 80. É verdade, o equilíbrio, né? A gente está, inclusive, só para reforçar o que Tomé falou, a gente vai mostrar técnicas, né? Digamos que sejam passos, para que você que se identificou aí com o nosso bate-papo, tá dizendo, poxa, eu sou uma pessoa impulsiva, quero melhorar isso. A gente vai dar algumas estratégias para você. Enquanto isso, Tomé, eu vou deixar aqui uma pergunta no ar, porque a gente está falando de pessoas que se identificam com o nosso papo, mas teve uma telespectadora que disse que convive com pessoas impulsivas. É o outro lado da situação. Diz que tem hora que ela não consegue aguentar e confessa, ela colocou, te confesso, Bruna, que às vezes eu nem suporto. Então vamos entender o outro lado da situação daqui a pouquinho, Tomé? Pode ser? Vou deixar a pergunta no ar. Como é que é conviver? O que fazer quando você convive com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Muito bom, adorei esse papo. Bora